Oi, Thaís. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Tarde chuvosa, mas na pandemia tá tudo igual, né? Thaís, me fala uma coisa. Tá bom. Eu estou tentando, Thaís, Hum, para você que está nos ouvindo, eu estou tentando traçar uma timeline da vida. difícil. É difícil e desafiador, viu, Thaís? Da vida da Thaís, porque ela já morou em quase tudo quanto é lugar. Eu brinquei com ela que ela já morou no mundo inteiro. E é uma vida que não deixa de ter seus encantos, seus fascínios. E eu agradeço, Thaís, de dividir aqui nessa prosa. É quase uma prosa de boteco, a tua Aham. experiência de vida. Ó, Só falta o Thaís, boteco e a cerveja. pois é, vou esperar passar a pandemia e já está convidada, tá bom? Obrigada. Que especialização você fez no Rio? Eu fiz em clínica, em psicologia clínica, na abordagem fenomenológico-existencial. Parece palavrão, mas não é não. A gente não morde a cabeça dos outros, a gente não come criancinha, mas é um nome bem grandinho. Você sabe como é que eu trato? Eu sou mineiro, eu gosto de traduzir para o grande público, assim, a linguagem Aham, acadêmica. Quando a gente fala em fenomenologia, eu falo observação dos fenômenos, né? Observação dos acontecimentos, de uma forma simples. aham. Legal. E para uma psicóloga, é bem interessante, né? Trabalhar com essa perspectiva existencialista. Ô, Então, Thaís, eu ia fazer uma pergunta no começo, porque tem uma coisa assim para você atrair a atenção de quem está ouvindo uma palestra ou uma aula. E eu ia fazer no começo e esqueci. Você não pode responder. É para quem está nos ouvindo. Eu já perguntei para a Thaís, eu sei a resposta, mas eu vou pedir para ela falar só no final dessa nossa conversa aqui. Caramba, a Thaís morou em tudo quanto é lugar, como a gente fala em Minas, em tudo quanto é lugar, pelo mundo afora. O que você foi fazer? Por que você foi para todos os lugares? Não responda, Thaís, não responda. Deixa, quem quiser saber, não adianta aí depois, a que estiver assistindo, não vai adiantar. Assista a conversa inteira, a prosa inteira, e no final você vai saber por quê, o que levou a Thaís pelo mundo afora. é aquele negócio, né, Deodato? É muito bonito tudo no discurso, é muito bonito tudo no papel. Eu estudo um filósofo que foi marxista, né, numa época, eu estudo Sartre, mas no exemplo concreto não funcionou muito bem em todas as. Não quer dizer que não possa funcionar, mas não funcionou muito bem Sim, sim, sim. os Thaís, você elementos, né? sabe que qual que era, você sabe, pô. O Sartre batia na falta de liberdade do marxismo. Ele não Uhum, aceitava a ausência de liberdade, né? uhum. Ok, Mas deixa. eu até um dos livros fazer propaganda da Marivânia, depois eu vou mandar para ela. Um dos livros que eu estava hoje me debruçando Peraí, chama-se. vira aí, psicanálise existencial e o método progressivo regressivo. Oh, que Aham. legal. Você É o conhece livro. você conhece a autora? Eu conheço ela por WhatsApp, porque agora é assim, porque os sartrianos brasileiros todos estão se conhecendo, né, na pandemia. E ela fez o doutorado aonde eu vou fazer, então, enfim, ela é super recomendada. E é isso, tanto nesse livro quanto no próprio Questão de Método do Sartre, né, ele fala que do marxismo ele pega essa ideia da concretude, da história, que a história faz o indivíduo, mas não quer dizer que o indivíduo não faz a história também, né? Então, assim, se você pega a questão de método, que é a primeira parte da Crítica da Razão Dialética, que é o grande livro marxista de Sartre, ele mesmo faz um movimento mais dialético do que o próprio Marx, né? De ir do singular ao universal, que de cada um, né? Essa pessoinha aqui, ela não é só o que ela escolhe, porque no Serio Nada dá aquela ideia de que a liberdade, vivo discutindo com o povo que não entende o conceito de liberdade de Sartre por causa disso. Porque fazer o que você quiser. Não é fazer o que você quiser. Porque tem um mundo que, bem ou mal, estrutura e determina as tuas possibilidades, né? E dentro das tuas possibilidades, você pode escolher, Não, e tem as né? questões de ordem ética, né? Pois Na mas a relação. ética Peraí, é deixa eu fazer um parênteses. Você conhece tava olhando aqui, ó, a Heloísa Hilgert, uma sartreana. a Luísa Hilgert, lógico, a gente tem um grupo de estudo juntas. Eu faço parte de um Olha grupo só, de estudo. eu costumo brincar com ela, que eu já a entrevistei duas vezes.
Aham, E também, assim, é pelo Zoom, pelo meu canal, pelo WhatsApp. aham. Eu brinco com ela assim, ó, como eu brinco com todo mundo e vou fazer a mesma brincadeira com você. Já estou me considerando seu amigo. Se você não quiser me considerar, não tem problema. Eu continuo sendo. Então, a Heloísa, eu gosto muito dela. Gosto muito. Aham. Ela Na tá Luísa, no, ela estava no Paraná. ela é do Paraná, né? Ela foi visitar os pais no interior do Paraná. Aham. Ela Ela foi. está em São Carlos, eu acho. Isso. A Luísa é uma fofa, a gente tem um grupo de estudos que para ajudar ela também, de alguma forma, né, a debater para o pós-doc dela, porque ela já está no nível semideus. Desculpa aí, Luísa. Para o pós-doc dela, ela então propôs a gente montar um grupo para estudar a introdução do ser e o nada, assim, detidamente, frase por frase. Pera aí. Você sabe que eu perco a amiga, mas não perco a piada. Você vai fazer o doutorado. Você está em qual patamar? Entre o humano e Deus? Entre humano e Deus. Quando eu terminar o doutorado, posso ser deusa. Aí depois, né? Enfim, sacanagem. É que é. Com toda sinceridade, não quero perguntar para psicóloga, nem para mestre, nem para a quase a futura doutoranda. É para Uhum. Luísa, pessoa humana. Como é que se dá essa questão da personalidade, do lidar com a diversidade cultural para quem transitou, inclusive ao longo da formação enquanto adulto, Uhum. por tantas culturas diferentes? Como é que é isso? Me parece tão interessante. Quando você debruça um olhar sobre pessoas provincianas, como é que você faz isso? Como é que você lida com isso? Bom, eu já parto do princípio que cada humano é um mundo, né? Então, para mim, poxa, a minha primeira formação, né, e o que eu gosto de fazer, que eu quero voltar a fazer, é trabalhar com esquizofrênico. Então, aquela assim, é isso que eu gosto daquela pessoa que vai sentar do teu lado e vai falar: meu mundo é assim, e o mundo é totalmente diferente do meu mundo, né? Me E fala tentar se de aproximar. onde vem esse encantamento pela esquizofrenia. Eu acho interessante isso. Aham. Bom, na verdade, imagino eu, né, assim, traçando aí uma linha de vida, que eu comecei com o negócio com a dependência química, né? Eu queria estudar dependente químico, eu queria, mas assim, o que eu estudava de dependência química nos Estados Unidos e o que todas as mães da minha geração davam Christiane F. para ler, o livro, 13 anos drogada e prostituída, né? Era aquela Eu ideia, li quando era adolescente. não é? Geral. Não, Era aquela olha, ideia. não que eu precisasse. Aham, não, mas todos os pais davam isso para os filhos, né? E, então, assim, a minha ideia de dependência química, ainda mais quando eu comecei a fazer a especialidade lá nos Estados Unidos, era droga pesada, né? Droga pesada, droga que te tira da realidade. E aí, quando voltei para o Brasil, comecei a fazer faculdade aqui, eu acompanhei no Narcóticos Anônimos um tempo, eu fiz curso de conselheira, dependência química, eu me embrenhei por esses lados. Eu fui ver que dependente químico no Brasil agora tem mais crack, né? Mas na época, dependente químico no Brasil é álcool. Então não me dava esse mundo diferente que eu queria, né? Que eu queria acessar. E, bom, na época, não vou nem falar que os alucinógenos era muito difícil você trocar uma ideia com alguém que vai te falar o que ele vê quando está numa viagem de cogumelo. Thaís, Né? Então, não é assim, um profissional da psicologia, ele aprende ao longo da trajetória dele, enquanto acadêmico, a não somatizar, porque trabalhar com. Eu explico o motivo da minha pergunta. Ela é bem pergunta de curioso mesmo. É, quem trabalha com dependência química é muito pesado, né? Não? hoje em dia eu já nem gosto do termo dependência química. Uhum. Né? Eu já não vejo a dependência química como um problema. Né? Eu vejo que é um sintoma. Né? Do mesmo jeito que alguém pode virar dependente às compras, o outro pode virar dependente à internet,
é um sintoma, é uma maneira de querer fugir daquele mundo, né? Uhum. Então, como é que a gente não somatiza? A gente tem o autocuidado, né? Para ser psicólogo, a gente deveria todos ter terapia, né? Ter o teu terapeuta e também supervisão. Isso já tem, na graduação já existe, né? Diz que sim, mas... Né? Meia boca, né? Meia boca. Meia boca, não é que nem... Tipo, eu estava vendo o programa de doutorado em Londres, né? Doutorado em existencialismo em Londres, eles colocam lá, não sei quantas horas de análise tua, né, pessoal, não sei quantas horas de supervisão, e aquilo vai ser cobrado, né? Aqui tem... As faculdades vão muito, né, porque também não pode te obrigar a fazer terapia, porque se você é obrigado a fazer terapia também não é terapêutico, né? Mas a gente precisa, né? E como não somatizar? A gente sofre também, eu sofro. Eu trabalhei numa época numa comunidade terapêutica que eram crianças de rua do Rio de Janeiro, que o juiz acabava mandando para a clínica de dependência, mas para não mandar para a FEBEM, sei lá como é que chama agora. Sim. Né? Então, assim, é uma realidade triste, né? Não é fácil, você chega em casa carregado, mas você tem que ter estratégias de autocuidado, né? Ô, Thaís, você já se apropriou da tua bagagem? Deu uma travada, tudo bem. Você já se apropriou... Tá chovendo de novo. Não, mas foi só um pouquinho agora, eu não vou nem editar, vou deixar. Ô, Thaís, você já se apropriou da tua experiência cultural, acadêmica e prática, que, assim, poucas pessoas que eu tenho encontrado, eu percebi tanta experiência em áreas distintas. Você já parou para pensar nisso ou você nem liga para isso? Na verdade... Sem falsa humildade. Na verdade, bom, eu tô tão imbuída do método progressivo-regressivo agora, por causa da minha pesquisa, que se eu olho hoje em dia, né, eu costumo dizer, eu olho para trás, eu vejo que teve uma linha, né, que uma coisa abriu a outra e eu fui, né, mas na época que eu estava vivendo aquilo, eu não tinha a mínima ideia. Eu sempre soube que eu queria ser pesquisadora. Isso eu sempre tive na minha cabeça. E aí, para ser pesquisadora, você tem que ser professor de faculdade. Né? Mas eu não gosto de, necessariamente, não posso falar muito isso, não, porque depois vai que alguém que quer me convidar para ser professor de faculdade. Não, mas assim, a instituição acadêmica... Peraí, deixa eu melhorar isso aí. Se alguém, você não gosta tanto, mas se alguém convidar, você vai. Vou, porque eu gosto, né, de dar aula. Eu dou aula num curso de pós-graduação em clínica sartreana, hoje em dia, né, e acabei de terminar um curso também sobre literatura e filosofia em Sartre. Então, assim, eu costumo brincar, né, que eu falo que eu nunca mais vou dar aula de inglês, daqui a pouco aparece um aluno. Aí eu falo, beleza, vamos. Que eu gosto muito, me divirto horrores dando aula de inglês. Já desenvolvi várias técnicas e vários métodos para a pessoa entender o que eu quero dar aula. Eu não dou aula em português de jeito nenhum, é tudo em inglês. Mas, assim, eu vou percebendo que eu fui pegando as habilidades e vou construindo o que eu quero, né? Bem ou mal, o que foi surgindo como possibilidade para mim. Um dos desvios, que eu não acho tão desvio assim, porque eu amo de paixão, né, foi eu trabalhar no estúdio de dublagem e legendagem, que adoro. Hoje em dia, assim... Você faz dublagem? Eu faço dublagem. Então você fazia, né? Porque não, agora então, o estúdio está no México. Você é atriz, então, porque para dublar tem que interpretar, né? Pois é, eu fiz teatro, muito teatro. Fiz muito teatro na minha vida, muito, muito, muito. E parei de fazer teatro efetivamente como atriz quando eu comecei a estudar o segundo colégio americano que eu fui estudar. Eu fui para os bastidores, porque eu tinha medo de improvisação em inglês. Na época, o meu inglês era bom, mas não era o que é hoje, então eu tinha medo. E aí, depois, quando eu fui trabalhar no CAPS, eu fui trabalhar no Pinel, que eu também tive uma época no Pinel, eu trabalhava teatro do oprimido com os pacientes. Né? Então, assim, já não sou eu como atriz, sou eu
empregando as técnicas. E hoje em dia eu dou aula de teatro sartreano. Então, tipo, bem ou mal, o teatro também vai aí, de várias maneiras, se refazendo na minha história, né? E se mostrando alguma coisa diferente para mim sempre. E aí, quando surgiu o negócio da dublagem, eu falei assim, demorou. A habilidade eu já tenho, veja bem. Vamos embora, né? Thaís, qual vai ser o objeto da tua pesquisa no doutorado? Repete aí, você falou, mas... Então, eu estou estudando a relação entre a ansiedade clínica, né, a ansiedade dos tempos de hoje em dia, uma das minhas teses aqui, bom, não só minha, mas do Byung-Chul Han e de outros pensadores, de que, como se eu fosse pensadora, né, mas outros pensadores que eu leio, além de Sartre, que esse tempo são tempos de angústia, de ansiedade, né? A gente vive acelerado, a gente vive conectado em mil coisas. Então, eu quero estudar a relação entre essa ansiedade clínica que chega no consultório, né? Que chega falando, eu não aguento mais, minha cabeça não para, ou então, eu não consigo fazer nada porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. Estudar isso com relação à angústia existencial, conforme está na filosofia sartreana, que, né, Sartre não era psicólogo, embora ele gostava da coisa, né? E ele usa indiscriminadamente o termo ansiedade e o termo angústia, quando o que ele quer dizer é angústia. Então, assim, na hora que eu fui pesquisar o que é ansiedade para Sartre, eu não acho o que é ansiedade para Sartre. Então, tive que começar a construir o meu caminho de conceitualização, né? Então, eu quero estudar isso, né? Essa relação e como isso dificulta a gente criar um projeto de ser. Porque se a gente está nesse mundo ansioso, e aí já dialogando com o sociólogo Byung-Chul Han, né? Se você está nesse mundo onde tudo é um instante atrás do outro, não tem uma conexão temporal entre passado, presente e futuro, como que eu vou me projetar? Né? Como que eu vou, a partir do meu passado, me projetar para um futuro? Então, é por aí que vai a minha investigação. Vai ser no Porto ou em Lisboa? Não, em Covilhã, na Serra da Estrela. Você vai comer queijo, então? Vou comer, lá tem cereja, tem vinho, dizem que é bem bonito. Mas eu estou indo na verdade, eu estou indo para a faculdade por causa do meu orientador. Eu escolhi assim, eu quero estudar com esse cara. E se não for com ele, eu tinha plano A, plano B, plano C. Mas ele foi o primeiro e entrei, então vou. Sabe por que eu brinquei do queijo? Eu estive 2 vezes. Eu estive lá em Coimbra, né? Lisboa, Coimbra, Aveiro, e da outra vez eu fui para o Porto. E da última vez que eu fui para Lisboa, eu ia comprar as coisas lá, o pessoal falava assim, esse queijo é da Serra da Estrela. Toda hora, é da Estrela. Como se fosse o queijo. Mas me fala uma coisa. É famoso o queijo de lá. É famoso. Ô, Thaís, e depois que você terminar o doutorado, você pretende entrar na carreira acadêmica? Se tudo der certo, né? Porque também... Fala assim, eu adoro a carreira acadêmica. Não, mas eu gosto. O mais engraçado é que desde o meu mestrado, do meu segundo mestrado, né, 2012, até agora, que eu voltei para academia mesmo, né, para falar, eu estou associada a uma instituição de ensino, eu não parei de pesquisar. Todo ano eu estou pesquisando, estou escrevendo artigo, estou apresentando em congresso, então nunca parei. Sim. Né? Eu só não quis saber de ser aluna. Thaís, você vai ser uma tremenda de uma professora numa universidade federal. Uma tremenda de uma professora, não tenho dúvida. Assim, eu estou conversando com muitos professores, mestres, doutores, pós-docs, estou transitando. Já entrevistei o pessoal lá do Porto, doutorandos, de Madrid, já estou entrevistando, da Itália. E você pode ter certeza, você vai ser uma tremenda de uma professora. Porque aí é juntar, bem ou mal, o que eu gosto, né? O que eu gosto de fazer, o que eu gosto de estudar, porque, tipo, eu tentei o doutorado na UNAM, na Nacional Autônoma do México,
Mas quando eu fui ver, todas as linhas de pesquisa, nenhuma encaixava no que eu queria estudar. Eu falei assim, poxa, realmente, eu quero estudar, lá são 5 anos de doutorado, eu quero estudar 5 anos a pesquisa dos outros? Não, não quero. Aí foi quando eu falei assim, eu vou embora, né? Aí chegou a pandemia. Aí eu demorei um tempo para vir ainda. Thaís, Mas, assim, não penso em investigar outra coisa que não seja o sim, que eu amo, né? tá certo, tá perfeito. Ô, Thaís, antes de encerrar, eu queria que você falasse, vira um pouquinho, puxa essa almofada que tem atrás de você. Eu quero encerrar conversando sobre essa mulher aí, que eu sei que você morou perto lá da casa que ela morou, da Não, Frida. de dublagem era perto. Olha, Aí eu tenho mil coisas, eu tenho copos, canecas. O meu, na verdade, eu já tinha, antes de morar no México, o consultório era todo decorado também com Paris, né? Mas tinha muita coisa. eu só lembro dos camelôs vendendo essa torrezinha lá, assim, enchendo o saco a hora que a gente chega lá perto. Os chaveirinhos. E tinha o de bronze, o dourado e o prateado. Você Nossa Senhora, sabe que minha vida. você sabe que a Champs-Élysées estava cheia de camelôs? Uhum, os top mantas que eles chamam, né? Bom, pelo menos na Espanha eles chamam de top mantas, que são. Aí eles fecham assim, eles colocam tudo em cima de um pano assim e estão vendendo. Aí quando vem a polícia, eles puxam os 4 pontas, faz umas trouxinhas e mete pé. Você sabe que ninguém fala do lado B de Paris. Eu estava num hostel, só fica em hostel. Certo? É a melhor maneira de conhecer. Só fica em hostel. A minha mochilinha e sai andando por aí. Uhum. O Senna estava todo sujo perto do hostel. Estava todo Não, sujo. Paris não. Na verdade, assim que eu mudei para Barcelona, achei apartamento, não sei o quê, e aí eu fui com a minha mãe fazer um tour por algumas capitais, né? E aí eu falo, não, porque Paris vai ser o must, né? Paris vai ser o melhor da viagem. E sim, não vou negar, né? É, É bom. é uma cidade fantástica, mas Sim, tem o lado B, né? e tem a intelectualidade de Paris, que é o que me move a Paris. Porque eu não, Paris mesmo. Vai me falar que você não foi lá no café onde a Simone ficava com o Sarto. Ai, peraí, agora eu vou ter que levantar. Esse daqui, esse daqui o jogo americano do Café de Flor. Né? Porque a pessoa paga 8 euros num chocolate quente, então ela rouba e faz 4. Né? Então é exatamente isso que me apaixona de Paris, né? E não só pelo existencialismo, mais pelo existencialismo, mas o negócio de que a França foi tão determinante em muitas coisas do mundo, né? E tantos pensadores, e tantos artistas, e tanto. Então, assim, mas assim, em contexto de cidade, eu acho Barcelona muito mais bonita. Você sabe outra coisa que eu vi lá assim em Paris? Que nós estávamos na Notre Dame, na igreja, e desceu um temporal muito forte e estava lotado de gente. Aí a gente saiu correndo para pegar o metrô. Uhum. Eu falo, o pessoal não acredita. Imagina assim, do seu joelho para baixo, o metrô descendo as escadas, eu tive que sair pulando assim para poder sair, tava com água até o joelho, alagado. Mas é a primeira rede de metrô do mundo, né? É uma bateção, né, de madeira quando você entra ali. Pois é que nem os ratos, né? Que dizem dos ratos de Paris e também Nova York, no metrô de Nova York também tem muito rato. O grande problema é que só vendem esse lado, o lado B do Brasil para fora. Nós somos um país maravilhosamente múltiplo, né? Culturalmente múltiplo. Mas vem cá, Thaís. Como é que foi lá? Lá assim, o estúdio de dublagem ficava perto da casa onde a Frida morou? É a 1 quarteirão e pouco da Casa Azul, que é onde que a Frida... Bom, na verdade, eram 2 casas contínuas, né? Uma morava o Diego Rivera, a outra morava a Frida Kahlo, e ela trabalhava na cama, né? Na época ela já estava prostrada na cama.
E hoje em dia é um museu da Casa Frida Kahlo. E então, assim, era ir para o estúdio, você via aquela fila de turista, né? Porque é bem difícil conseguir entrada, o pessoal pede por internet para poder ter o horário marcado, porque senão você fica na porta o dia inteiro. E um pouquinho passando dali estava... Bom, ali nessa casa ainda tem um quarto onde que o Leon Trotsky ficou, né? Na época que ele foi para lá, que ele fugiu da União Soviética e foi se abrigar no México. Era pertinho da casa dela? Não, primeiro ele foi morar dentro da casa dela. Tem um quarto, ainda tá direitinho, arrumadinho, os móveis, tudo direitinho. E aí depois ele foi para uma outra casa, não sei quem alugou, enfim, não sei, eu não pesquisei. Mas era perto. A do Leon Trotsky é na própria Rua Viena, que é onde fica o estúdio, e a da Frida já é numa outra transversal, mas é super perto. Providencialmente próximas. Né? Mas, enfim, eu acho que o Diego Rivera fez e aprontou tanto também com ela. É verdade. Ela tinha que aprontar também. É que nem o pessoal fica falando, não, você não acha que Sartre era machista com a Simone? Eu falei assim, mas a Simone também se divertiu bastante. Claro. Né? Então, assim, eu acho que eu não tenho que dar pitaco na relação amorosa de ninguém. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Thaís, assim, nossa, eu não queria nem terminar essa nossa prosa, esse nosso bate-papo. Não queria mesmo, estou sendo sincero. Marca outro mais para frente, quando eu já estiver em Portugal. Vamos marcar. Para falar como é que é o queijo de Covilhã. Deixa eu te falar uma coisa. Fala para mim, me corrija, porque você me corrigiu e eu achei ótimo. Eu achava que a Frida trouxe da própria cultura mexicana, a inspiração para as roupas que ela fazia. Aí você me corrigiu. Fala um pouquinho como eram as roupas que toca a tua alma lá. Peraí, você acredita na existência da alma? Eu não entro muito, eu acredito na existência, ponto. Tá. Né? Se tem alma, se não tem alma, se vai ter vida após a morte, já... Legal. Então, o que... Na existência. Não, eu só toquei nisso porque eu estava fazendo uma pergunta que poderia bater equivocado, de uma forma equivocada. O que te emociona quando você vai na casa da Frida? Eu acho que é o poder dela de se fazer quem ela acabou sendo no final, né, da vida dela, e reconhecida do jeito que ela é, e até hoje o pessoal paga pau para ela, como diz os paulistas, né? E até eu, né? Porque senão não teria a minha almofadinha. Mas, assim, embora ela tivesse circunstâncias péssimas, embora ela sofresse de dores o tempo todo, embora, né, ela tinha tudo para não ter se tornado quem ela se tornou. Se ela se deixasse entregar pelas circunstâncias dela. E ela não, ela se fez. Né? E eu acho que isso é muito existencial. Trazendo para a filosofia existencial, é muito existencial. Ela ficou quanto tempo na cama no final da vida dela? Cara, é verdade que o pessoal levava ela na cama em alguns eventos? Levava ela na cama, nos eventos. Tem o quarto dela, onde que ela estava nos últimos tempos, tem umas roldanas, e tem um sistema de roldana que abaixava o canvas, né, a tela, para ela poder pintar deitada, porque ela não conseguia mais. Nossa. Né? Então, assim, é uma mulher que estava morrendo de dor há muito tempo, ela já sofria, né, há muito tempo, e mesmo assim ela tinha que se expressar, ela tinha que pintar. Né? Então, assim, eu acho que essa força, essa superação, essa dane-se as circunstâncias, eu vou tentar, dentro das minhas possibilidades, fazer o que eu quero, que eu acho que é tão bonito na Frida Kahlo. Né? E aí ela ganha mais que a Leonora Carrington como pessoa, né? Embora ela sofreu muito no casamento. Então, assim, quando o pessoal fala ela é super feminista, por um lado era muito difícil. Até hoje, no México, é uma cultura muito machista horrores. Eu fui casada com um mexicano, eu sei bem disso. Ela ia sentar do lado de um homem na cantina e beber, isso... Na época dela era uau. Thaís, né? você namorou um árabe
lá em San Diego, peraí, em San Diego, e foi casada com um mexicano. Nossa, você aprendeu tudo de machismo, hein? Não é? Pois é, também já namorei turco. O peruano também é bem machista. Mas o que que pega nas tuas escolhas? É porque eu escolho, sei lá, eu escolho a pessoa mais do que a nacionalidade. Eu meio que não me deixo também contaminar né, pela cultura, que a cultura é tal. E embora agora eu tenho que repensar as minhas escolhas também, de alguma maneira, né? Mas eu estou super bem. Eu estou rindo aqui porque eu te coloquei numa sinuca de bico. Aham. Porque eu não penso nacionalidade. Como eu não tenho nacionalidade... Não é uma questão de nacionalidade, é de posicionamento diante enquanto homem diante da mulher. É isso que assim, eu brinquei com isso. Mas cá entre nós, qual país não é machista? É verdade, é verdade. Porque a Europa também está cheia de machismo. A Espanha é um dos números mais altos de violência doméstica que existe. Eu nunca soube disso até eu morar na Espanha. Né? Então, assim, eu acho que a coisa de novo, é o sistema. O sistema está errado. Uhum. Não, tá certo. Tudo errado. Fala assim, Thaís, Thaís, não sou eu, é o sistema. Eu lembro, eu tinha um aluninho de inglês de 3 anos de idade. A única vez que eu dei aula de inglês, uma das únicas vezes que eu dei aula de inglês para criança tão pequena, né? Que aí, quando mudou a professora, eu ainda não tinha feito vínculo com ele, né? Ele olhava pra minha cara, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. Porque ele não reconhecia, ele estava esperando a outra professora de inglês. E eu fiquei com isso a minha vida inteira. A minha vida inteira, quando eu falo tá tudo errado, eu lembro dessa criança. Tá tudo errado. Vou construir tudo de novo, tá tudo errado. Thaís, se você soubesse que você iria embora, esquecer tudo que você já viveu, o que você deixaria escrito? Então, para alguém curioso como eu, em relação à tua forma de ver a vida. Então, a minha vida inteira eu pensei que eu um dia ia escrever uma autobiografia. Hoje em dia eu não tenho mais essa vontade, não. O que eu deixo escrito? Meus estudos, meus artigos. Tem uma professora minha que fala, Thaís, você tem que voltar a escrever poesia, você tem que fazer escrita criativa. Cara, hoje em dia é escrita científica, é o que me sai. Mesmo assim, tem vezes que eu sofro algum bicho estranho voa na minha cabeça, é uma abelha. Thaís, é porque é braçal. Pesquisa científica é muito braçal. Você sabe, né? É muito. Não, você tem que ler muito, muito, muito para escrever 2 páginas. E escrever, por exemplo, poesia, literatura, romance, conto, também é braçal. O Carlos Drummond de Andrade, sabe o que ele falava? Para ele escrever, ele tinha que mergulhar no reino das palavras, até sair sangue, brigar com as palavras até sair sangue. Não estou sendo literal. E depois emergir e entregar o poema, a poesia. Assim, além da inspiração, o trabalho braçal, é isso que ele se referia, né? Então... Não, e nunca acaba. Tipo, eu acabei de revisar agora e lançar. Bom, não lancei ainda porque eu não mandei para a editora, mas já estou vendendo em PDF por fora. Olha só, a editora descobri. Peraí. Mas, enfim, é o meu livro que eu lancei em 2012. Thaís, peraí, você é muito engraçado. Eu também falo que eu devia fazer stand-up existencial, mas ainda não consegui. Você quer saber de uma coisa? Seria show de bola. Não é? Um dia, quando eu voltar à escritura criativa, quem sabe? Agora eu tenho que terminar o doutorado. Você é dubladora, você é atriz, você tem essas experiências multiculturais, tem o respeito pelo outro, nossa, tem o bom humor. Você não vai ficar se achando, mas poucas pessoas me deram assim um bate-papo com cara de podcast, como saiu o nosso. Você à vontade aí, sentado à vontade, eu à vontade aqui. Assim, eu quero cada vez mais conversar desse jeito. Não, eu acho uma boa. O meu segundo podcast, na verdade, o primeiro não foi um podcast, foi a apresentação de um artigo meu para um congresso e eu tinha 15 minutos para falar tudo que estava no texto. Então, você ouve assim, chama Sartre na Rede,
que é da US, da estadual do Ceará. Mas aí foi tenso, hein? Nossa, foi tensíssimo. E eu, assim, o pior, né, que eu tô acostumada com dublagem, então a dublagem você fala uma frase, beleza, fala outra frase, aí depois a edição fica com o engenheiro, né? E, cara, aquele negócio eu tava assim, na metade do texto eu errava. Começa tudo de novo. Ah, estava sendo gravado? Estava sendo gravado? Eu tinha que gravar e mandar Tá. para eles colocarem no podcast no Spotify. Ai, meu Deus. De qualquer jeito, eu devo ter feito o quê? Pelo menos, sem brincadeira, umas 10 gravações. E a última que eu mandei tinha erro. Sabe o que eu estou assim, fazendo questão de falar com todo mundo que eu bato papo? Primeiro, é prosa de mineiro. Eu sou mineiro, e isso que você está vendo aqui, eu sou assim. Se você, quem me encontra aqui nos cafés, tomando um chopinho, é em Barão Geraldo, aonde fica a Unicamp, é um distrito, fica a 20 quilômetros do centro de Campinas, onde fica a Universidade Estadual, tem 90 mil habitantes. E eu fico, fora da pandemia, eu ficava andando por aí, encontrava um pesquisador e ficava proseando com ele. Né? Isso eu faço aqui. Porque não, pô, uma oportunidade rara dessa, de morar num lugar onde eu possa fazer isso. Então, assim, o que eu faço aqui no meu canal é isso, e eu estou tentando, estou explicando para o pessoal que eu converso que o ritmo é esse, não precisa se preocupar, não tem pressa. Alguns falam assim, peraí que eu preciso colar. Eu falei assim, cola aí, depois eu jogo fora. Pois é, mas assim, é um formato diferente que a gente vai se acostumando também, né? Eu acho que cada vez mais, agora com as tecnologias, a gente vai inventando maneira diferente de se encontrar, de se conectar, né? E até quando acabar a pandemia, eu acho que isso chegou para ficar, né? Que eu estava outro dia, eu fui convidada para assistir, eu não sei até agora onde é que a pessoa me achou, juro. Os prêmios, cara, não vou lembrar o nome. Você não me perguntou onde eu te achei? Eu ia te perguntar agora, mas deixa eu terminar essa anedota primeiro. Os prêmios Bruggen, não vou lembrar, mas o prêmio, olha só, é o Nobel da Filosofia. Você vê como é que é o negócio, não sei como é que os caras me acharam, para assistir a gravação que ia ser transmitida pela BBC, né? E quem ganhou esse ano o prêmio de filosofia não foi um filósofo, foi um médico, infectologista. E, assim, todo o discurso dele durante a entrega do prêmio, né, não sei o quê, era como as conexões humanas são o que vão fazer a gente sobreviver a isso. Que dane-se infectologia, que dane-se a pandemia, que o negócio é como as conexões estão se reinventando também nesse novo formato, mas como que é isso que faz a gente continuar como humanos, né? E eu fiquei assim de bobeira, eu falei assim, cara, eu acredito que o cara ia ali vomitar, epidemiologia, e eu ia ficar só bonitinha aparecendo no BBC, mas não, super interessante a fala do cara, super. Mas me fala, como é que você me achou? A Luísa. Tem duas? Não foi não. Tem duas coisas que eu não posso encerrar sem falar. Primeiro, eu vou te fazer pergunta, depois você me faz essa aí e eu vou responder. Uhum. O que fez você virar uma nômade, morar em tantos lugares aí? Não precisa falar com nomes, só fala o que foi que fez você, porque está todo mundo curioso. Eu fiz essa pergunta no começo, né? Então, começou pela profissão do meu pai. Meu pai é engenheiro civil de coisas grandes, coisas muito grandes, né? Então, quando ele teve a oportunidade, eu nasci e ele foi trabalhar na usina de Angra. Então, assim, eu já não cresci em Resende, né? Eu já saí de Resende logo. E aí, quando ele teve a oportunidade de sair do país, ele foi, né? Para melhorar a condição da família. E aí, acaba sendo a vida de engenheiro civil, ou de militar, ou de diplomata também, que todo mundo que estudava comigo era filho de militar, filho de diplomata, filho de engenheiro civil. Ser expatriado, né? Estudar em colégio gringo, porque aí você acompanha uma linha de estudo, porque se você for estudar, se eu quando for morar no Equador, tivesse estudado no colégio equatoriano, na hora que eu voltasse para o Brasil ia ser muito mais difícil. Thaís, eu entendo bem. O meu filho, desde os 3 anos, eu coloquei na escola americana aqui de Campinas. Faz bem, até porque... Não fiz, eu fiz, ele está com 30 e poucos anos.
Aham. 30 e poucos anos. Thaís, lá em Angola, você foi a Cabinda com seu pai? Meu pai esteve em Cabinda, eu não. Eu morava numa vila fechada. A Região, gente não podia sair. região produtora de diamantes. Uhum, tinha uma obra de diamante lá. Eu morei lá durante a Guerra Civil, né? Então, O meu amigo angolano, uhum, nem vou falar o nome dele, é, se bem que não teria problema, ele foi combatente, ele é médico, estava fazendo residência em gastroenterologia aqui na Unicamp, e aqui que eu o conheci, a gente conviveu muito. Ele foi da área médica no fronte de batalha da maior batalha do conflito, eu nem me lembro o nome, depois eu fui estudar de tanto falar com ele. Foi um período complicado, hein? Vocês não podiam sair de foram casa, hein? 30 anos. Foram 30 anos de guerra, né? Quando eu mudei para lá, já tinha guerra. Só que a guerra estava no interior, não estava na capital. Luanda já estava destruída, era chamada Pérola da África, e era linda, realmente. Luanda era muito linda antes da guerra. Só que ela já estava destruída. Então, a gente morava numa vila fechada, cheia de brasileiros, né? Com algum outro... Tipo, tinha alguns russos que vinham fazer serviço, né? Prestar serviço e tal. Mas assim, o colégio foi importado do Brasil, a gente não podia, a gente saía às vezes para ir para as candongas, né, que são lugares de troca, que eles chamam no México de tiangues. Mas assim, lugares de troca, e você trocava assim uma caixa de lata de refrigerante por uma escultura de pau preto com marfim Você gigante. sabe como chama isso em Taubaté, aqui no interior de São Paulo, que é uma cidade, entre aspas, caipira? É a cidade do Meu primo Mazzaropi. mora em Tabaté. Meu primo mora em Tabaté. No Vale. Eles chamam de, se não me engano, Feira da Catira, alguma coisa assim. É uma coisa assim, então, tipo assim, a gente ia de vez em nunca, sabe? Ou às vezes o colégio fazia uma excursão pro que sobrou do museu tal, ou que sobrou, né? E não, as lembranças que eu tenho não eram muito agradáveis quando eu estava fora da vila, né? Porque a gente ia para a praia e tinha granadas enterradas na areia, né? Então tinha sempre aquele perigo de qualquer momento você pisar e explodir, né? Então não foi uma coisa muito agradável, não. E na verdade, quando o negócio começou a esquentar de novo, meu pai mandou a gente de volta para o Brasil, e aí 6 meses depois estourou a guerra na capital de novo. Uhum. Eu estive em Luanda uma única vez. Eu fui fazer uma palestra em Luanda, numa universidade lá, mas fui bate e volta, não dei uma volta por lá para conhecer Pois é, rapidamente. eles voltaram a morar lá antes de Moçambique. Não, depois de Moçambique, eles voltaram a morar lá. Só que eu não podia. Eu não podia viajar, entrar, porque eles não dão visto de turista, né? Uhum. Então, eu não podia visitar meus pais. Então, mas mesmo assim, eu não sei se eu tenho vontade de voltar a Angola, Eu tive não. muita. Nada contra os angolanos, mas é com o meu Sim. passado mesmo. Nós somos movidos. Quem sou eu para falar isso para uma psicóloga, né? Mas nós somos movidos a memórias emocionais. Às vezes a gente fala que gosta ou não de uma cidade em função de memórias emocionais. Nossa, você encheu os olhos de lágrima agora. Eu queria ter. Não é fácil viver na guerra, né? Não era fácil. Mas, enfim, e eu lembro quando meus pais foram para Moçambique, que rolou a oportunidade de eu visitar, que eu não vou negar, não. Eu confesso que eu pensava assim, África, por mais que eu tinha crescido na África, era aquele negócio assim, não quero. Mas Moçambique é outro mundo. Moçambique, eles conseguiram independência sem guerra, né? Impulsados junto com Mandela e tal. Então, assim, Moçambique, o povo é super diferente. O povo angolano, infelizmente, ele nasceu para a guerra, o pessoal da minha geração. Né? As meninas que faziam o serviço doméstico na vila falavam, não, eu tenho 3 filhos da guerra, né? Para o partido. Então, assim, É o que eu vi falando. Você ouviu falar que quando você mergulha. Você é pesquisadora. Quando você vai estudar um período. Você pesquisa muito o século XX. Quando você vai pesquisar o século XX, você não pode ir para o século XX, ler o século XX com a cabeça do século XXI. Você tem que entender o texto, tempo, né? o texto e
pesquisador, o filósofo, o pensador no seu tempo. Então, a gente teria que entender os filhos da guerra de acordo com o contexto deles, não é verdade? Não, e era assim, era aquele negócio, você tem Estados Unidos injetando dinheiro de um lado, a União Soviética injetando de outro, e você é um país que ficou sem técnicos, porque quando os portugueses foram embora, outro dia eu estava até comentando, a gente estava no grupo com a Luísa falando sobre sentido que a gente dá para os objetos. E aí eu falando que, tipo, quando os portugueses foram embora, o cara que consertava o elevador do prédio em Luanda não existia mais no país, né? E os angolanos, o povo tomou os lugares e foram morar. Então o elevador quebrava, o cara não sabia consertar o elevador virava um armário. Sim. Né? É como muda a utilidade do objeto. E é isso. Então, tipo assim, o país ficou sem muitos técnicos, os poucos angolanos que tinham a oportunidade de estudar fora não voltavam, né? Ou voltaram na época que os portugueses ainda estavam, mas quando os portugueses meteram os pés, eles foram embora também. E aí o país foi deixado por um lado pelo MPLA e por outro pela UNITA. Então, um era a União Soviética, outro os Estados Unidos injetando bomba ali, né? Então, assim, muito bonito o orgulho das mães, né? De tipo, eu estou fazendo filhos para a guerra, mas eu vejo, e eu posso estar errada, faz muitos anos que eu não vou a Angola, mas na minha época tinha muita agressividade no olhar deles. Sim. E, tipo assim, totalmente parte do contexto deles, né? Eles estavam lutando pela sobrevivência deles. Eu morava protegida. Você via violência e raiva no olhar com relação às pessoas brancas? Não, as pessoas brancas, a tudo. Sim. Não só as brancas. Eu acho que, tipo, o que eu lembro de eu ter sofrido, que eu sou loira, né? Isso daqui é inteligência artificial. Porque ninguém vai assistir aula de filosofia e de psicologia com uma loira dando aula. Não, pode parar. Tô zoando. É piadinha do stand-up existencial. Mas, assim, eu lembro... Peraí, eu gostei. Eu vou fazer um corte. Você vai ver que isso aí vai pro corte lá. Eu faço um corte para chamar a atenção para a conversa. Pode deixar. É porque eu pintei faz o quê? Uns dias, poucos dias, senão não dava para ver. Os seus pais são descendentes de portugueses e... Minha mãe é portuguesa, meu pai é descendente de africano com... como é que chama os índios? Esqueci. Os daqui da Serra da Mantiqueira. Esqueci. Mas, enfim, é indígena com negro. Você fala tamoios? Falo nada. Não, assim, os índios da Serra? Não, é outra tribo. Eu esqueci. Tá. Sá Oliveira... Ignorância da história do Brasil, que eu não estudei a história do Brasil. Tranquilo. Sá Oliveira da sua mãe, então? De Sá é da minha mãe. Na verdade, o meu outro sobrenome é Doutel. Né? Não está no nome, na verdade. Eu sou da família Doutel, mas parou na... A minha mãe não tem Doutel, a minha tia não tem Doutel, eu não tenho Doutel. Meus primos têm Doutel. É muito doido. Por quê? Como é o meu nome? O teu é Deodato Dias. Demerval Deodato Dias. Isso eu não sabia. Demerval já é difícil. Demerval, mas Demerval. O Deodato... É muito D? São 3 Ds. É muito D. Não fala, que o pessoal ficava zoando comigo quando eu era do ensino médio, mas eu não ligo. Eu ainda brincava que eu falava que o meu filho seria o DDI. Então, porque ele é mais internacionalizado. Mas deixa eu te falar, Deodato é do latim, dado por Deus, ou Adeodatus, foi um filho bastardo de Agostinho de Hipona. Vai vendo. Eu também vendo essa... Thaís era uma cortesã egípcia. Só que, detalhe, vamos, já que a gente vai falar de nomes, cortesã não tinha o sentido de cortesã hoje em dia. Qual era o sentido? Era mais de... mulheres que eram reconhecidas e respeitadas intelectualmente pelos homens. Que elas acompanhavam os pensadores. Então, Thaís era a cortesã de Alexandre Magno.
vai vendo. Como? Lógico que algumas prestavam serviço sexual, porque Sim, era sim. parte da feminilidade, mas elas acompanhavam e discutiam política junto As também. geishas japonesas também, assim, as de hoje, elas têm, assim, são equivocadamente vistas como prostitutas, mas, regra geral, elas têm toda uma formação intelectual ao longo da vida para ser uma geisha e, eventualmente, podem prestar serviços sexuais. Mas, assim, o lugar comum é de leitura das cortesãs. Aprendi agora com você, Uhum. como das geishas, é equivocado, equivocado. É equivocado, mas aí você faz aquela piadinha, voltando para o stand-up existencial. Thaís, então, foi cortesã e depois ela vira santa na Igreja Católica. Ela foi santificada. Então, ela veio, Thaís, de puta a santa, desculpa. Que desculpa, assim, eu tô achando ótimo porque fique bem à vontade. Sabe por quê? Vou agregar, mas assim, você guarda com você para você colocar no seu stand-up. Eu falo stand-up mesmo, stand-up. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ele nasceu em 353, 352, tem uma incerteza aí, e morreu em 430. E antes dele se converter, ele era professor de retórica e percorria o Mediterrâneo, a Itália. Ele nasceu no norte da África, dando cursos de retórica. E era requisitado. E ele encharcava, bebia um Quem monte. não? O Quem vinho, não? in vino veritas. Quem In não? vino veritas. Ó, o Deodato, o Deodato foi um filho bastardo dele. Ele morreu muito jovem, morreu com entre 16 e 19 anos. E o pessoal brinca, aí ele se converteu, virou o Santo Agostinho. Santo Agostinho. Né? Aí virou até filósofo. Ele era um filósofo fantástico. Assim, ele falava que não gostava de grego, ele falava isso. Ele era um homem do Império Romano, do norte da África, de Hipona, que pensava em latim, falava em latim, mas que teve uma forte influência da cultura grega, embora ele falasse que não gostasse. Porque ele estudou muito com Plotino, que era um estudioso, os seguidores de Plotino seguiam Plotino, evidentemente, que estudava Platão. É interessante demais. Só que a piada clássica que os filósofos que estudam o Agostinho de Hipona, ele é muito estudado, muito. Apesar de todos os preconceitos, porque ele foi um santo, então, desculpe, alguns existencialistas têm preconceito, não querem nem saber de ouvir falar Mas ele dele. só vira santo quando morre, então, alguma coisa que fez durante a vida, né? Não, ele se converteu. Ele largou tudo, se converteu ao cristianismo. Mas aí o pessoal fala o seguinte, aí ele tinha bebido, tinha farreado, teve lá a namorada dele fora do casamento, teve o Deodato. Aí a piada que o pessoal fala é a seguinte, dizem que ele se lambuzou com sorvete e depois fechou a sorveteria. É mais ou menos isso. Não sei se você já leu o livro do Siddhartha. Eu não li. Era um livro que era cult no meu ensino médio, mas eu não li. Leia. Aliás, todo, né? O Daniel, o Lobo Estepário e o Siddhartha. Mas o Siddhartha, do Hermann Hesse, né? Ele conta a suposta história do primeiro Buda, né? E que tem muito paralelo com a vida de Jesus, assim, que a gente não sabe o que Jesus fez até os 33 anos, quando apareceu de novo, né? O que ele aprontou? O que ele aprontou. Mas o Siddhartha, ele se entrega, né? Eu e você vamos ser cancelados pelos cristãos, hein? As pessoas têm que parar com isso. Isso mesmo. Deixa eu te falar, você é show de bola. Espera passar essa pandemia que nós vamos tomar esse chopinho em algum lugar aí, por esse mundo afora. Tem que seja em Portugal. Nossa, a pessoa comendo queijo. Convidar um mineiro para comer queijo. Então, anotou a piadinha aí para o seu stand-up? Anotei. Vai ficar aqui guardado. Aliás, eu vou ouvir o podcast e aí eu já anoto melhor. Mas agora eu ainda estou com a pergunta. Da onde é que tu me achou? Eu estou te enrolando, pensei que você ia esquecer. Não vou. Mas você vai...
mas não vou. Você vai ficar pé da vida, porque, com a minha resposta. Sério? Não, não vou também, não. Nós já está escurecendo, gente. Então, inverno terrível. infelizmente, a gente está caminhando para o final. Eu vou responder. Não, para! Tu vai responder a pergunta, sim. Eu vou responder, mas aí a gente está caminhando para o final, embora se dependesse de mim eu pudesse, porque também, senão, ninguém vai assistir, né? De colocar 5 horas de... fica muito comprido. 5 horas de podcast. Mas a gente pode fazer Thaís 3 meses depois. Podemos, está combinado, fechado. Onde você estiver, pelo Zoom eu vou atrás. Beleza, fala. É o seguinte, é meu segredo. Se você observar, é a resposta, não adianta ficar bravo. Porque todo mundo me pergunta. E eu aprendi na minha vida profissional. Você sabe qual é a minha profissão? Engenheiro de alguma coisa, que eu falei fuçando no Facebook. A minha formação é engenheiro civil, mas eu fui gerente do Banco do Brasil por muitos e muitos anos. E lá a gente fazia, assim, desenvolvia a capacidade de fazer prospecção para expandir a carteira de clientes, de empresas, tudo. A gente tinha técnicas, formas de fazer. E eu trouxe isso, não com a devida adaptação, formas de fazer prospecção para encontrar pessoas como você, entendeu? Então, é meu segredo, porque tem várias formas. Não duvido que tenha várias formas, mas em que momento que você olhou assim, olha só, essa pessoa é interessante para entrevistar? Foi um comentário que você fez numa curtida, eu não vou me lembrar mais, numa entrevista que eu tinha feito com alguém, talvez com a Luísa, talvez. Acho que foi da Luísa. Não, mas aí o que eu fiz? Eu fui atrás, eu fui vasculhar a sua vida. Vai vendo. Fui vasculhar. É fácil, né? Eu não preciso nem comentar. Eu fui no Lattes, eu fui no teu... Você não me achou no Lattes, porque eu não tenho Lattes. Então, Você tem Lattes, gente. Não, você não tem, porque você não está pensando em fazer doutorado no Brasil, senão era a primeira coisa que você precisava. Eu sei. Outra coisa, dissertações e teses feitas na Europa, o pessoal fica enclausurando, fica trancando. No Brasil é tudo aberto. Eu não consigo. Outro dia eu estava tentando passar para você acesso à minha dissertação e a OAB não dá. Não dá. O problema está mais na Europa, que enclausura o conhecimento lá. Eu, particularmente, eu acho que a gente tem que abrir, porque, assim, para a sociedade. Mas, então, aí eu entrei no teu Face. O teu Face, um monte de coisa. Aí eu descobri o teu trabalho profissional e fui me interessando. E não me enganei nem um pouquinho. Foi uma prosa extremamente interessante, muito, muito agradável. Eu gostei muito. Também gostei bastante. Foi muito divertido. E vamos marcar aí, quando eu estiver lá na Serra, depois que eu experimentar os queijos, aí eu monto uma mesinha, uma tabuinha de queijos frios, e aí a gente troca uma ideia de como é que está o frio de Portugal. Deixa eu te... Thaís, os teus artigos estão publicados? Dá para eu acessar alguns artigos que você escreveu? Então, os meus artigos eles estão publicados em anais de congresso. Mas eles ainda não estão publicados na íntegra. Mas você tem os artigos. Eu sei que é caro, que é um comércio, viu? Você falou umas coisas que você escondeu. Pera, não, você escondeu a voz, assim, a boca, assim. Tem uma moça... 500 conto, poder Não, pera, você vai gostar de uma coisa. Tem uma moça aí que eu não sei, não me pergunte. É uma amiga minha que está fazendo mestrado que me falou. Que criou não sei se é blog ou um site, que está sendo processado. Ela está vampirizando artigos, teses, e está jogando tudo lá, meio que pirateando. Ela está socializando e estão querendo processá-la, porque é uma mina de dinheiro. Pois não é incrível. Uma vez por semana eu recebo um e-mail aqui, que eu não sei como que eles descobrem o meu e-mail. Venha publicar com a gente, o único que você tem que pagar é 450 pau. Brother, me desculpa, mas, né? Eu já sofri 1 ano pesquisando o tema, eu escrevo o artigo, eu apresento em congresso, ele é bem recebido, ele é publicado em anal de... Não o artigo inteiro, mas o resumo. No anal de congresso, e nenhuma editora fala, cara, eu pago para ter o teu artigo? Não. Então também eu não vou pagar para ninguém ter meu artigo.
Thaís, tá- tá- é, Poxa, a mas gente deixa eu trabalha te... tanto. Thaís, por que que eu te perguntei pelos artigos? Se você Hum, tiver aí em arquivo e quiser me mandar, depois eu jogo fora. É só para eu dar uma olhada em alguns e falar para você no WhatsApp. Olha, vamos prosear sobre esse aqui? Aí eu dou, beleza. manda para mim os que você quiser. Olha, eu tô querendo conversar muito com existencialistas. Por isso que eu fui atrás da Ah, Luísa, fui atrás tem do uma outro. lista de gente para te passar. Passa para mim, passa o WhatsApp para mim. Aham. Tem Passa muitos, vários. muitos amigos. Fala para eles que eu quero dar voz para as pesquisas dos existencialistas. Por quê? O meu canal, ó, eu não te falei isso ainda, mas Uhum. e você tem que, você pode até falar no seu stand-up no futuro. Eu sou, você Né? sabe que, Mais material. você sabe qual que é o meu papel? Hum. O Dedé era o escada do Didi. Aham. Nos circos mambembes que eu ia no interior de Minas, sempre tinha o escada, que era aquele cara que preparava o ambiente, levantava a bola para o artista mostrar a sua arte, o seu talento. Eu faço questão de ser o escada para cada pesquisador, independentemente da área de pesquisa, do recorte histórico da pesquisa, pode ser filosofia antiga, pode ser medieval, pode ser do neoplatonismo, né? Assim, pesquisadores do neoplatonismo que, a meu ver, são pouco estudados por alguns existencialistas, né? A meu ver, eu acho que valia a pena estudá-los, porque eles, através da filosofia, eles tentavam discutir as questões do absoluto e do infinito. Uhum. Aonde eles chegaram não interessa. E eu estou querendo trazer muitos existencialistas, os século XX e XXI que estão por aí, eu quero dar voz para todos. Eu vou ser sempre o escada para dar voz para todos e todas. Eu não sou nem um pouco binário, nem um pouco. Eu gosto de Que ouvir. bom. Eu gosto. Por isso que a gente se deu bem. Hoje, em dia, acho que uma das coisas boas da pandemia para mim que eu pude me voltar, não que eu tivesse saído muito, mas eu não me dedicava tanto, me voltar a inserir nesse mundo, né? Então, assim, como começaram todo congresso, evento, aula, não sei o quê, tudo online, eu pronto, é agora. Então, assim, eu conheci Luísa, assim, eu conheci várias outras pessoas, né? Por sorte, o Brasil, hoje em dia, olha só os mosquitos. É uma das, assim, pioneiros, não pioneiros, como é que eu vou dizer? Um dos grandes expoentes da psicologia existencialista, né? De trazer o pensamento existencialista para a psicologia, é incrível. Agora que feio. Daniel, esqueci de onde que você é. Mas, enfim, a gente vai fazer um trabalho junto, né? Que é uma conferência para o pessoal da Argentina, o Círculo Tá. Sartreano da Argentina. Então, assim, e o pessoal da Argentina são filósofos, e eles ficam, eu não acredito que no Brasil tem tanto psicólogo que estuda Sartre. Eu, gente, mas cada vez mais a gente está... Eu estou com o grupo da pós-graduação que eu montei com um amigo meu, onde eu sou professora também, somos quase 50 alunos, né? Assim, Uhum. temos quase 50 alunos. Então, tipo assim, vamos com força que a gente vai conseguir. Ô,